Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida YK. Mais um vídeo de ficção em debate, FD. De domingo, ou seja, de OVA, no caso, novamente. Não é filme, mas é meio que filme. Que é Devilman. Primeiramente, falar uma coisa que eu sempre tive um certo preconceito, ou talvez até um pé atrás, por frescura, com Devilman, né? Eu lembro de Devilman Crybaby, né? Devilman, acho que era essa a pronúncia. Crybaby, que lançou na Netflix e tal. Eu vi os episódios, achei bonito, achei interessante e mesmo assim eu não acompanhei. eu dei um perdido, né? Aí lançou o mangá do No Pop também na mesma época, se eu não me engano. No Pop, 2000 e pouco. Eu não tinha grana na época, eu tava sem emprego. Eu tava começando emprego, não tinha muita estrutura. E era um mangá caro. Colecionador, R$90, gigantão, assim. E eu não comprei. E esgotou. E relançou. E eu não comprei. Essa é uma das cruzes que eu carrego. É um dos mangás que eu deveria ter. Deveria ter porque faz parte da história do anime, do mangá. Mas não tem, né? Então, comeu bola, comeu bola. Mas eu vou fazer os filmes que eu tenho aqui no meu HD, ó. Há um bom tempo, como sempre. Porque eu sou assim, acostuma. Vacilão aqui com anime, filme, mangá, eu sou vacilão. Quero uma tela pra vocês, indo aqui pro chart. Esse é o primeiro filme da saga. Baseado, obviamente, no mangá. O mangá é, se eu não me engano, 4 volumes, 5 volumes. É curto o mangá, original. Dá pra pegar aqui se eu tiver menos preguiça e clicar no link, né? Porque faz parte. Lançado em 2 filmes mais 3 filmes. O primeiro filme é de 1987. O segundo filme, que é a continuação aqui, o primeiro no caso, Devilman Tanjou Ren, ou The Birth, ou O Nascimento. O segundo filme que tá aqui embaixo, que eu vou fazer na semana depois, Devilman Youchou Sirenhan. Não me pergunte a tradução, eu posso clicar porque falta de preguiça. É que te clica, a gente engole seco, a gente não é preguiçoso. É um clássico do Gonagai. Gonagai é uma grande lenda, assim, junto ao lado, em paralelo com, por exemplo, o Tezuka. Né, como, por exemplo, aquele cara que é lendário, que fez o anime de tênis, que eu não vou lembrar. Não sei se ele é mangaka, mas é uma lenda, eu esqueci o nome dele. Ele é muito legal, né? Que ele fez lá... Ele é uma grande inspiração, por exemplo, do Hideaki Anno, né? Aquele cara é uma lenda. Já fiz vários reviews de anime dele aqui. O cara que fez o... não vou lembrar. Cara, nome pra mim, esquece. Mas o cara é foda. Não, mas fez aquele anime de tênis lá da garota, que é uma famosa, aquele anime da década de 70, que é incrível e também gera os animes do Hideaki Anno depois. Que eu lembro o nome, Hideaki Anno. Perdão. Mas voltando. Então, esse mangá de 5, acertei 5 não, falei 4, 5 volumes. 5 volumes, 53 capítulos, lançado em 72 a 73. Tem uma adaptação 13 anos depois, em 87, em anime. Gonagai, cara, tem coisa pra cacete. Ele tá vivo ainda, se não me engano. Não pesquisei a fundo, mas deve estar vivo. Espero que esteja, né? É um cara, assim, emblemático. De perspectiva. Tem os caras que fazem terror, tem os caras que fazem, sei lá, um drama mais mexicano, que nem esse cara que eu tava falando lá, do Ace Onerai, lembra o nome do anime. Ace Onerai, fodástico. Entre inúmeros outros animes fantásticos que ele fez. Esse diretor, mas em parte também da indústria como um todo, né? O Tezuka é uma lenda, né? O deus Tezuka, com sua estrutura ali que vai do infantil pro maduro, pro seinen, né? E flerta com várias temáticas. E o Tezuka é fantástico mesmo. Aí você pega o Ghibli, depois começa a entrar ali na década de 80, 70. Aí o Ghibli já começa a ganhar território, já fica consolidado. Aí na década de 90 você vai ter os fantásticos diretores de Akira e de Ghost in the Shell. E vai ter a geração Evangelion, com o próprio Hideaki Anno. Então o negócio vai engrandecendo. Com Gundam também, um pouco ali de outras coisas, tipo, sei lá, Hajime no Ippo, vai começar Bastard, vai começar Berserk, vai começar um monte de coisa. O Hajime no Ippo, não, o Hunter x Hunter, o Hakusho no caso antes, né? A década de 90 introduz ali os shonens, e 2000 em diante, com o começo One Piece, que começa em 90 também, 90 e pouquinho, 98, aí você tem os grandes shonens, que vem até agora, né? Os 20 e poucos anos, de 30 anos de domínio, né? Quase 30 anos de domínio de shonen. Estamos o shonen aqui dominando há um bom tempo já, né? Shonens clássicos e agora indo pro Dark Shonen, que flerta com o seinen. Então pega ali elementos de
tipo um Berserk da vida, que é um... como é que eu posso dizer? É um Dark Fantasy, né? Aí você conecta esse Dark Fantasy com elementos que já vinham já do Tezuka, que já vinham já do Gonagai, que já vinham já do Gundam amadurecendo, que já flertavam em Evangelion, já flertavam em Hakusho, e se consolida nos shonens em alguns arcos, como de Hunter x Hunter, entre outros. E aí você vai pegar Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, vai pegar um pouco Demon Slayer, aí vai entrar Boku no Hero, vai entrar a galera nova aqui que terminou já, alguns mangás terminaram, algumas obras ainda não. Algumas estão começando agora, novas possibilidades, né? Temos animes emblemáticos da fantasia Isekai, que entram em 2010 em diante. E também da pegada ali, por assim dizer, de Garotas Mágicas, que é uma coisa antiga também, da década de 70, que vai reformulando-se. Guerreiras Mágicas de Heart, pega ali um Sakura Card Captor, pega ali uma geração, tanto Clamp quanto outras autoras, né? Pega um pouco de Rumiko Takahashi, que é uma lenda também, Rumiko Takahashi. Aí encontra tudo isso no recente Madoka Mágica, de 2011, né? Aí tem os animes sci-fi herdeiros da década de 2000, dos originais. Herda coisa de Cowboy Bebop, coisa de Ralph's Ranger, Go Prox, coisa de Ghost in the Shell, né? Que é repaginado também na década de 2000. E tudo isso vai consolidar hoje em dia em poucos animes sci-fi, mais algumas fantasias emblemáticas, como Frieren, entre outras coisas. Tudo isso para contextualizar uma coisa lendária, de terror e também de um seinen gore, e uma coisa mais escrachada, aquelas coisas mais, digamos, gráficas, que vai dar em Gantz também. Gantz também é herdeiro disso, né? Temos o autor do Gantz, né, que é um grande herdeiro do Gonagai. Então temos Devil May Cry. Devil May Cry não. Devilman. Devil May Cry é o anime que eu tava comentando que eu dei um perdido. Então, Devilman. Devilman, mangazinho que deu origem a esse animezinho, depois a esse outro aqui. O Demon Bird, a ave demônio, né, que é o amigo do nosso Devilman, né, o amigo entre aspas, né. Aí vai ter toda a história que eu não vou descrever porque eu não sei, eu tô acompanhando agora, eu sou leigo, eu sou herege em Devilman, herege mesmo, tá? Culpado. Aí tem os outros animes também que você vai ter depois, que é a adaptação em Devilman pra TV, e tem a adaptação Devilman Crybaby. Aí a parte mais recente, Netflix, década de 2019, 18. Por aí, nessa geração aí. Eu lembro que eu vi isso na Netflix quando tava lançando, cara. Na casa de uma amiga ainda, que eu tava dormindo lá, pousando nas férias. Enfim, acontece. De todo modo, falando do anime em si. Qual é a história? Temos aqui uma história muito simples. É muito simples, é tipo aqueles roteiros ABC, tá ligado? Não tem complexidade. Temos ali o Ryo e o Akira. O Ryo e o Akira são amigos. O Akira é um cara puro, doce, gentil, moralista, com um caráter íntegro ao extremo. E o Ryo é um cara, gente boa, gente fina, um pouco malicioso, um pouco maquiavélico, mas de boas, assim. Só que ele está inserido em um contexto. O contexto é que o pai dele, com outros cientistas, descobriram nas geleiras, em algum lugar no mundo, entidades demoníacas congeladas. E explica mais ou menos, de maneira muito precária, o anime, no mangá com certeza muito mais, e nos outros animes com mais profundidade, o seguinte: os demônios são originários do planeta. Eles são as primeiras espécies, tipo anjos e demônios, tá ligado? E mostra os anjos e demônios lutando um com o outro, os anjos macetando os demônios, assim, rebentando com eles, e os demônios rebentando com os anjos também. É um conflito meio assim que os anjos ganham. E quando os anjos ganham, eles deixam os demônios meio que no inferno, paralisados no gelo, como se fosse a história de Dante, né? Eles citam isso de Dante e tal. Como se fosse um reino das profundezas, mas que na verdade está na superfície do planeta. Só que os demônios começam a acordar, despertar. E os demônios são instintivos, são bestas, bestiais, são animais na sua brutalidade plena. E são seres vivos, não são seres míticos, mágicos, são seres vivos. São claramente muito poderosos e têm uma capacidade muito interessante, que é a imutação. A adaptação. Eles são cânceres ou parasitas. Eles comem uns aos outros, eles se digladiam, eles se destroem e vão evoluindo. Vão, de algum modo, aprimorando. Só que com os seres humanos, que têm uma consciência muito forte, um ego muito forte, eles têm medo de se conectar. Porque o ser humano ele tem uma capacidade de manter uma supremacia de consciência. Só que o ponto aqui do Ryo e da família de cientistas dele, dos pais do Akira que são assassinados pelos demônios também, é o seguinte: aí o Akira tem a amiga dele que é a Miki, que depois aprofunda mais a relação dele com a Miki, que é a amiga de escola, a paixão também, né, a afetiva dele. E tem ele depois de entrar, tem o esquema de como ele vai virar o Devilman, né, o Akira vai virar o Devilman. Mas de todo modo tem outros personagens decadentes, humanos torpes, né, uma cidade década de 80 ali, 70, 80, bastante
sei lá, capitalismo selvagem, por assim dizer, né? Punk, uma coisa meio, sei lá, adolescente rebelde e tal. Mas qual a parte legal? A parte legal é que, beleza, o Akira tá ali de boas na dele, vivendo a vida dele. O Ryo chega nele e já joga os dois pés no peito. Ó, vou apresentar pra você um mundo paralelo. Nesse mundo paralelo é o mundo dos demônios. Esse mundo dos demônios vai convidar você a entender a realidade real do mundo. Digamos, o segredo do mundo, né? E o segredo do mundo é simples. O segredo do mundo é que a humanidade está ameaçada porque os demônios estão ressurgindo. Eles estão acordando. Aí fala da origem dos humanos, meio tacitamente ali. É meio ambíguo se ele foi criado por uma entidade superior ou se é uma evolução. Como é que é a origem real dos humanos, fica meio aberto. Não sei, não aprofundou. Pelo menos agora, no primeiro episódio, não. Talvez no mangá aprofunde, talvez nos outros animes aprofunde, só que fica meio ambíguo. De onde vieram os humanos, por exemplo, né? Mas o ponto é que sabe de onde vieram os demônios. E os demônios aparentemente surgiram de todo mundo, e aí tem a treta que vai ser aprofundada dos anjos, talvez seja aprofundada, e outras coisas possíveis, né? Moral da história, os demônios vão eliminar a existência humana. Aí o Ryo quer salvar a humanidade. Aí ele faz um procedimento. Ele tem ali o segredo que o pai dele passou, o pai dele é possuído. O pai dele, na verdade, ele tenta fazer um ritual, é exitoso, um demônio possui ele, e agora ele tenta controlar o demônio, só que ele não consegue. Aí ele começa a ceder à tentação do demônio, ele vai perdendo a consciência, quase mata o filho. Aí o Ryo acaba sobrevivendo, mas o pai se mata, né, tentando proteger o filho. É bem trágico a história do Asuka, professor. Professor Asuka, que é o pai do... né, sobrenome é Asuka, né, no caso, né, ou Asuka. Mas não tem o nome principal dele, é só um professor, né, não tem o primeiro nome. Aí o Ryo tá ali de boas. Ele emerge no mundo dos demônios através do poder dos demônios, né? Ele tem uma escultura ali que esclarece, digamos, o contexto para ele, como se fosse uma bola de cristal. Ele faz o Akira ter a mesma consciência que ele. E ele convidou o Akira para uma sessão satânica. Depois de ele enfrentar os demônios que caçam eles, tal, por motivos que não são descritos com precisão, essa sessão satânica, que é o Sabá, dois modos de convocar o demônio. O primeiro ritual a gente não sabe como é que funciona. O segundo é o Sabá. O Sabá é a ritual de instinto, ritual de sexo, rock and roll, drogas e violência. E ele joga um monte de gente, um monte de punk, um monte de rebelde, um monte de pessoas instintivas, corporais, sexuais, drogados, bêbados e tal, juventude deturpada, em uma festa. Nessa festa ele invoca os demônios começam a possuir as pessoas. Porque estão acordando, estão despertando. É um ritual, literalmente. E dentro do ritual ele tá ali o amigo dele, o nosso protagonista, que eu perdi o nome dele, o Akira. E o próprio Ryo, né? Eles querem competir para ver quem consegue ser possuído e manter a consciência e lutar através da sua humanidade com o poder dos demônios, sendo um demônio agora híbrido, contra os demônios. Isso é o Devil May. O Akira é possuído. Êxito. O Ryo ainda não. Depois vai ser. Spoiler, vai, né? No segundo filme, que eu não vi ainda. E eu vou explicar depois, né? Que eu, enfim, vou ver o segundo filme. Eu sei a história por cima, tá? Beleza, aí o Akira mata os demônios. Quais demônios? Os da festa. Que demônios estão na festa? Que possuíram as pessoas da festa. Então, uma carnificina. Em Devilman Crybaby começa exatamente aí, no Sabá. E é muito interessante. Só que, claramente, eu dei um perdido porque Devilman Crybaby é um anime que ele flerta com alguém que conhece o mundo e a história já. Ele é uma repaginada do Devilman, né? Muito bonito, aliás, por descargo de consciência. É uma obra bem legal. De todo modo, essa história é simples. E aí o Devilman, que é a entidade demoníaca híbrida, humano-demônio, deve salvar os humanos sendo um demônio, mas com controle sobre o demônio, né? E ele tem que encarnar um demônio poderoso. Qual demônio que ele encarna? Não sei. É um demônio canídeo, forte, né, poderoso, que dá conta de ele exercer o poder dele e vencer. Ele é herói, né? É shonenzinho, né? Traço pro shonenzinho. Então ele vai lá, tem que matar os demônios e tal, salvar a humanidade, fazer parzinho romântico com a parceira dele. Ele volta pra forma humana, ele controla a forma demônio, a forma humana. Ele salva, na verdade, ele pega o Ryo numa situação bem complicada, o Ryo tá quase morrendo. Não sei se o Ryo vai morrer, ou vai ser possuído, vai ser uma coisa diferente, né? Porque vai mostrar o reino dos anjos. E o Ryo é o ave anjo, né? Por assim dizer, que é o segundo filme. Ave porque ele é alado. E não é igual aos demônios, ele tem um poder diferenciado. É meio que fosse uma espécie de irmão gêmeo dos demônios, com um pouco mais de consciência,
ou um pouco mais de caráter, por assim dizer, entre aspas, tá? Aí o demônio é demônio, né, negativo, e o anjo, asa, passarinho, voa, bate asinha, bonitinho e tal, e é mais amiguinho, né? Mas não dá pra saber, porque ele pode ser um anjo tranqueira também. A gente vai descobrir conforme for evoluindo a minha progressão na história, porque não é de vocês, você pode conhecer a história. Não dê spoiler, por favor, não dê spoiler. Eu não quero conhecer ainda a história, eu vou ver o filme pra fazer review, tá? Depois desses dois filmes tem um terceiro filme. Que terceiro filme é esse? É esse filme aqui. Vou pegar do segundo pra ver. É esse filme de 2000 mesmo, ano 2000. Que é uma versão alternativa. Se é alternativa, você pode se perguntar, é a mesma coisa que o primeiro e o segundo filme? Pode ser que seja. É uma versão alternativa de 45 minutos, não sei se é um resumo. É uma releitura, não sei, tá? O que eu sei é que é uma história alternativa do mangá. Baseado em um mangá que também é alternativo. Então não é o mesmo mangá que foi adaptado para aquele história original. É outro mangá, é Amon. Amon é o nome do demônio que possui o Akira. É o demônio principal, é a história do demônio, na verdade. Esse mangá tem 6 volumes, é maior do que o mangá original, tem 41 capítulos e tem sequência, tá? Devilman, Mushoku, Strange Days. Então o mangá continua. E os filmes? Não me pergunte. Eu sei que tem o filme desse mangá, não sei o que ele adapta, até onde ele adapta, mas tem continuação do mangá. E aí tem uma história que teoricamente termina aqui em 2005, em um volume, 6 capítulos, finalizando a história de Amon. Suponho eu, Strange Days, Dias Estranhos. Isso aqui deve contar a mitologia do cenário, deve expandir ali os anjos, os demônios e tal. Então essa é a abrangência total. Lembrando que isso aqui é de 99 a 2004, né? Também deve ser do Gonagai. Gonagai tá aqui na história. Kinutani Yu na arte. Isso aqui começou em 73 e foi acabar em 2004. Então é uma jornada longa. O Gonagai retomou a franquia. Não é uma franquia abortada, não é tão bem visto quanto o anterior, né? O original. Esse Amon aqui nos anos 2000, né? Que ele tava ali meio que em paralelo fazendo mangá e o filme sai junto. O filme não sai... 2004 que acaba, né? O mangá oficialmente. Então o filme sai no meio termo. Então não é um filme completo. Se Devil May Cry Baby ou Devilman clássico, o anime, flerta com isso, ainda não sei. Por quê? Porque eu não vi. Você pode pegar aqui a adaptação TV, Devilman, que foi lançada, só pra saber, né? Daí tem Devilman Lady, que é mangá também, do Gonagai. Outra expansão de cenário, que eu não comentei porque eu não tinha visualizado aqui, mas eu sabia mais ou menos que existia. Que vai até 2000 também, 17 volumes, também do Gonagai. É a versão feminina do Devilman, né? Digamos, a herói Marvel, sei lá o que. Devilman é uma nota baixa, o anime não é muito bem quisto, é lançado em 72, 73, na primeira versão do Devilman. Enquanto o anime, o mangá acontecia, surgia, saiu junto o anime. Assim, tipo aquelas coisas antigonas, bem antigonas, memoriais, assim, tá ligado? Que vai ter um especial Devilman TV da Lady, Devilman Lady, e vai ter um Devilman Memorial. Os filmes contam mais a história do que o anime primário, tá? Esse Memorial é como se fosse um reboot, talvez, baseado no mangá também. É um resumo do filme da série animada de 73, 72, 73, tá? Esclarecido. Já o Devilman Lady anime tem 26 episódios, lançado em 2099, 98 ou 99. Ali no ápice Devilman, na década de 2000. E aí temos o clássico Devilman Cry Baby, finalizando toda a franquia, não me pergunte. Eu não sei o que ele aborda, não sei se pega o Lady, se pega os clássicos, se juntam dois das histórias. Valence Jack é do mesmo autor, né? Não tem nada a ver com Devilman, eu acho. Talvez seja o mesmo cenário, não sei. Pode ser. Né? De todo modo, temos então essa abrangência gigantesca da franquia Devilman, tá? Lembrando que o central aqui vai ser então esse OVA clássico e sua trilogia. E depois da trilogia aí começa o anime, que na verdade vem antes do OVA, o anime anterior, o primeiro anime. Aí depois que ele consolida tem a Devilman Lady, daí tem aquele outro do Amon, que é outra história, e do Amon tem um filme. E depois tem o Cry Baby, que eu não sei que diabos adapta. Eu suponho que seja o clássico. Teorizo que seja o clássico. Tá?
Então, essa é a moral da história, essa é a história do Devilman, e aí eu vou falar do Devilman Youchou Sirene Rain no próximo domingo de Ficção e Debate, tá? Então, eu introduzi aqui mais ou menos a franquia Devilman, para quem não conhece, e eu também não conhecia. Bem-vindo ao universo que eu estou descobrindo ao vivo com vocês. Eu conhecia por cima, bem por cima, muito por cima, e quebrando meus preconceitos, né? Obviamente, sendo assim, narrativa, direção, anime, é básico, não tem nada de surpreendente, é um anime redondo. Eu achei um roteiro ok, eu achei uma animação padrão, pra década de 80 tá bom, tá legal, assim, tá bacaninha. Os personagens, dublagem, a ambientação, o ritmo do anime em si, tô falando do primeiro OVA, é bacana, né? É introdutório, eu diria que é válido, mas não é um ápice do ápice da animação ainda. Não é uma coisa lendária nem nada, mas é bem coerente. Diz que a qualidade, obviamente, é mais consistente do que do anime, né? Que é de 70 e tenta adaptar um mangá que estava acontecendo enquanto o Go Nagai estava lançando o mangá ou terminando o mangá. O anime meio que surgiu como uma obra paralela ao lado do mangá, porque estava hypado. O mangá devia ter tá muito famoso, né? Devia ter feito um bafafá ali na área, né? Entre os fãs. E lançaram o anime. Depois lançam os OVAs, depois vão fazer um compilado de mangá, depois mais OVA, depois mais anime, e mais coisa de Devil May Cry Lady, expansão de cenário. Eu acho que a Devil May Cry Lady deve ser a parceira romântica do Devilman, né? De algum modo, talvez seja, não sei, estou supondo, teorizando, não dê spoiler pra mim. Eu vou descobrir um dia. Beleza. De todo modo é isso, né? Essa foi a nossa jornada por esse review de domingo inicial sobre essa franquia que eu estou botando os pezinhos na água agora, né, na prática. Então, gostou do vídeo? Curte aí, comenta, não sei, like, dislike ou inscrição, se for o caso. Grato pela presença e voltamos mais uma continuidade da obra. Eu vou fazer os 3 OVAs, que é o clássico. O anime, não me pergunte quando eu vou ver. Eu tenho no HD, eu sei que tem, mas não posso prometer nada. Nem o Cry, nem nada. Mangá, muito menos. Não comprei mangá, não tô a par da história da parte artística do Go Nagai, não sou grande consumidor de obras do Go Nagai, infelizmente eu sou otaku mais recente, né, mais contemporâneo, sou da geração 90, né, então as coisas que é de 70, 90, eu não sou Hideakiano não consome essas coisas, eu sou uma geração mais recente, eu sou uma geração mais Narutinho, Cavaleiro Zodíaco na verdade, geração Cavaleiro Zodíaco em frente, mas peguei a era com força Naruto em diante, né? Naruto é o estopim do... Na verdade, Dragon Balls. Dragon Balls Naruto como estopim do shonenzinho no Brasil. Somente Dragon Balls, na verdade. O Brasil é mais Dragon Ball que Naruto. Aí depois Naruto é a internet. Naruto era internet, Dragon Balls era TV, né? Era internet, depois One Piece, depois em Bleach, entre outras coisinhas básicas aí. Death Note também na época. E estamos aí sendo otaku há bons 30 anos já. Pouco menos, na verdade. Porque era pirralha, eu não conhecia tanto. Uns bons 28 anos, 27 anos, por aí. Por aí mesmo. Agradecido, falou aí e até a próxima.